programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando na sua casa e já aproveitando para agradecer a sua audiência. Hoje nós trazemos um tema muito importante, que são os procedimentos estéticos no pós-parto. E eu trago aqui uma querida convidada, farmacêutica esteta, doutora Letícia Nunes. Seja muito bem-vinda ao programa. Esse sorriso lindo. Obrigada. Vamos iniciar nosso programa então. Lê, vamos lá. Como começou a tua história, né? Todos os profissionais que eu trago aqui, eu gosto muito, porque eu acho que isso gera uma identificação com as pessoas que estão nos assistindo, que você compartilhasse um pouco com a gente a sua história, por que você decidiu trabalhar com a harmonização corporal? Então, desde quando eu comecei lá em 2018, fazendo a minha especialização em estética avançada. Eu já era diferente contra a manada, vamos dizer assim, porque todo mundo queria facial, mas o facial não brilhava os meus olhos, né? E eu realmente segui meu coração mesmo sabendo do desafio, porque quando a gente fala de corporal, existe muito a presença, para fazer um tratamento eu preciso tanto da participação do meu paciente, quanto do profissional, é 50-50, para que a gente tenha um bom resultado. Em comparação com o facial, não é assim. Se tu faz uma boca, ela vai ficar bonita, independente se a pessoa faz exercício ou não. Já no meu caso, é completamente diferente. Então, mesmo assim, eu quis seguir a harmonização corporal por gostar dessa área. Então, eu gosto muito de cuidar do meu paciente, de poder aumentar a autoestima dele para que ele volte a usar uma roupa que ele não usava, para que ele volte a se olhar e realmente ver que, não, agora eu posso usar esse biquíni, eu posso usar essa saia, porque realmente mudou. Então, foi seguir meu coração mesmo. Certo. Quando que uma mulher pode começar a fazer os procedimentos estéticos no pós-parto? Acho que essa é uma dúvida muito grande, porque o pós-parto, às vezes, para algumas pessoas, ele é bem longo, né? Não dá para dizer que é o mesmo para todo mundo. Então, eu acabei de passar por isso, né? Eu não vou te dizer quando que eu comecei a fazer os meus tratamentos, porque eu tenho tudo muito fácil na minha mão, por ser profissional da área. Mas para as minhas pacientes, eu indico a partir dos 6 meses. Porque a mulher, ela esquece que ela é mulher no pós-parto. E a partir dos 6 meses, eu consigo trazer isso de volta para ela. Se ela volta, geralmente elas voltam depois de 2 anos. Nossa. E assim, acabadas. E aí já se passou um tempo muito grande, onde fica muito mais difícil fazer qualquer tipo de tratamento. Em 6 meses, a gente consegue trazer essa mulher aos poucos. E agora, qual tratamento eu vou ter que fazer? Aí eu sempre peço liberação do médico, né? Para que a gente faça um tratamento seguro, tanto para ela quanto para o bebê. E acho que vai muito de encontro com o que incomoda mais, né? Sim. Porque nem todas as mulheres é a mesma coisa, não, né? Completamente diferente. A maioria acho que reclamam muito da barriga, né? Algumas do bumbum, enfim. Enquanto está amamentando, a pessoa pode fazer algum procedimento? Pode, mas eu oriento depois dos 6 meses com liberação médica, e tem alguns procedimentos que não pode de jeito nenhum, mas tem alguns procedimentos que podem e já coloca essa mulher num lugar de, estou me cuidando, ela já se sente diferente. Então, a ideia é que a gente passe por essa consulta para avaliar qual é o melhor tratamento, e aí depois a gente pede uma liberação médica se precisar. Hoje, quais são os locais que mais incomodam uma mãe que te procura nesses 6 meses? Geralmente, flacidez, gordura localizada. Então, às vezes a mulher ela engorda de 10 a 20, 30 quilos. E aí, nos 6 primeiros meses, no primeiro ano, ela não notou que conseguiu emagrecer tudo. Então, geralmente gordura localizada, ou tem contrapartida, que emagreceu muito, perdeu tudo muito rápido. Sim. E aí é queda livre, né? A gente tem uma flacidez super acentuada. Então, tem tanto a gordura localizada, quanto a flacidez acentuada na região do abdômen. E também na região das pernas. Então, elas reclamam bastante que as pernas mudaram completamente depois da gestação, assim como o bumbum também. Tu achas que seria relevante para a gente comentar para aquelas que estão assistindo e que ainda não tiveram filhos, o porquê que de repente o ginecologista enfatiza tanto a questão do peso, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Tudo a ver. Tudo a ver. Eu particularmente engordei 9 quilos, mas eu me cuidei muito. Eu não deixava de comer nada que, tô com vontade, vou comer. Comia. Mas continuei com a minha rotina saudável. Eu fui na nutricionista para saber o que eu poderia comer durante a gestação. Eu continuei com exercício físico, eu caminhava todos os dias. Então, a minha recuperação, ela foi diferente.
Então, a mulher, quando ela já entra nesse período de gestar, cuidando da saúde, o pós-parto ele é completamente diferente. Eu percebi pela minha última filha, a terceira, que eu fiquei diabética. E eu também, além de ter que cuidar na marra, e a atividade física que eu fazia diária, eu percebi que o retorno foi muito mais rápido do que o da segunda. Então fica aí a dica para quem de repente já tem um filho, mas deseja engravidar. Quando os médicos dão assim aquela pegada no pé do peso, não é só pegar no pé. Tem um fundamento, fora as doenças que a gente sabe que acometem. E o peso em si, porque no final, eu engordei 9 quilos, mas no final da gestação, ali na semana que eu pari, provavelmente eu estava mais pesada, porque cria um edema, tem um inchaço, então tem tudo isso, vai inchar, todo mundo vai inchar no final da gestação. Mas se tu engordou muito, tu vai inchar o triplo, então é muito pior, Certo. Programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre os procedimentos estéticos no pós-parto, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso tema de hoje, ouviremos uma dica do nosso querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. Olá, estamos falando então das doenças ósseas, Os ossos também podem ser comprometidos por outras doenças, como o raquitismo, por exemplo, que é o enfraquecimento dos ossos, devido à presença da vitamina D, do cálcio, e que leva a criança, muitas vezes, a desenvolvimento dos ossos deficiente. E isso é muito importante porque passa, muitas vezes, pela nutrição, pela alimentação. Outras doenças dos ossos, nós podemos encontrar, como a osteogênese imperfeita, que pode ser encontrado desde a gestação até depois do nascimento, que é a fratura, o amolecimento espontâneo dos ossos. Assim como outras doenças podem acometer os ossos, como a doença de Paget, Assim como outras doenças, como a artrite, embora seja uma inflamação das articulações, muitas vezes se estende também ao comprometimento do osso, causando uma osteoartrite. Isso é muito importante, então, diante da dor, da manifestação localizada, que seja, na realidade, diagnosticada e tratada, porque essas doenças geralmente incomodam bastante, principalmente a deambulação, a movimentação do paciente e o mal-estar que causa. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem com excelência aqui na nossa região há mais de 40 anos. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região. Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, dessintometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Para você que de repente ligou a TV agora, nós estamos conversando sobre procedimentos estéticos no pós-parto e eu estou recebendo a querida farmacêutica esteta, a doutora Letícia Nunes. Doutora, continuando então, quais os procedimentos ajudam na flacidez no pós-parto? Temos aí alguns protocolos, tá? Eu gosto bastante de ver como que tá a musculatura do meu paciente, porque ela vai fazer sustentação para a minha pele. Então, podemos fazer tratamentos para musculatura localizada e também bioestimuladores associados ou não a tecnologias, como ultrassom, microfocado, macrofocado, dependendo da situação. Mas, geralmente, são esses protocolos. Certo. As pessoas têm algumas crenças, alguns ditos populares que determinadas coisas não funcionam, E queria ouvir um pouco, assim, de ti,
dos feedbacks que tu recebe no Instagram, quem tiver a oportunidade depois de olhar o Instagram da Lê, tem bastante feedback das pessoas falando, né, da melhora, do quanto os procedimentos ajudaram. Se tu puderes falar um pouquinho para as pessoas, porque assim, é uma coisa que tu fala bastante, que nada é isolado, né? Então, muitas vezes quando as pessoas não obtêm o resultado, elas também não estão fazendo a parte delas, né? Ou seja, na alimentação, no exercício. Se tu puder colocar um pouquinho o que potencializa a melhora desses procedimentos, principalmente para a flacidez. Então, eu sempre falo uma frase para as minhas pacientes que é: não existe milagre. Então, tem já gente que me procura, primeiro eu vou ao nutricionista, depois eu vou fazer academia, para depois procurar a Letícia, de tanto que eu falo isso. Mas não precisa, galera. Procura tudo junto. Chega lá, eu vou fazer uma lavagem cerebral e vou te convencer. Mas o que acontece? Quando a gente associa os tratamentos estéticos a uma boa alimentação e ao exercício físico, o teu corpo responde melhor àquele tratamento estético. Então, ele é um tratamento estético. Ele vai ser localizado para melhorar uma determinada região. Quando a gente fala de flacidez, estou falando aí do bioestimulador de colágeno. Ele é um produto que eu vou colocar na sua pele e vai estimular a produção gradativa de colágeno. Agora, se eu não tiver aminoácidos, vitaminas naquela região, no corpo, será que eu vou produzir realmente aquele colágeno que eu estou esperando? Então, eu preciso sim nutrir aquele paciente, melhorar a condição de saúde daquele paciente, para que ele tenha um bom resultado do bioestimulador. E isso não é só um tratamento local, né? A gente precisa entrar realmente na cabeça do paciente e saber que ele precisa beber mais água, que ele precisa fazer exercício físico, que ele precisa se alimentar bem. Então, eu sempre encaminho quando necessário para uma nutricionista. Peço para fazer o exercício que goste. A academia é funcional, todo mundo deveria fazer, isso é verdade. Mas eu, particularmente, odeio academia. Então, o que eu faço? CrossFit. É o meu jeito de ir todos os dias, porque eu amo o CrossFit. Agora, se tu odeia academia e gosta de funcional, faça funcional. Agora, não deixe de fazer porque eu não gosto de academia e tem que ser academia. Então, eu sempre, busca alguma coisa, natação, se mexe, faça alguma coisa, do que ficar parado. Sempre vai ser melhor. Por exemplo, quando eu trabalhava fazendo partos, eu peguei adolescentes que chegavam, né, em trabalho de parto, e uma vez teve uma que me chamou muito a atenção porque eu nunca tinha visto. As estrias geralmente são na barriga ou na parte aqui da lateral, né, no colote, mas ela saiu na parte de trás da perna. E estrias muito largas, e já estavam brancas. E ela disse que foi durante a gestação, ela ganhou acho que 35 quilos. E aí, assim, imagina, isso já faz mais de 10 anos. Na época, eu lembro que a gente conversou, né, deve ter algum tratamento, né, então... que bom que hoje tem tratamento para isso, porque de fato, né, ela tinha 15 anos. Né? Então, imagina o impacto que essas estrias, não sei se ainda tem, né, se ela já conseguiu fazer tratamento, enfim, mas é uma informação bem importante saber que tem. E aí, assim, né, quando a gente fala de tratamento estético, muitas pessoas acham que isso cai na futilidade. E, assim, quando se trata de autoestima, não tem futilidade. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Então, hoje já é um caso que eu atendi ontem. Paciente nova, sentou na minha cadeira, nota de autoestima 0. Não sai de casa. Meu Deus. Pra fazer nada. Tem marido, tem filhas e ela só sai quando as filhas insistem muito. Porque ela não consegue colocar uma roupa, ela não consegue se olhar no espelho. Como que isso é futilidade? Não, nunca. Isso não é futilidade. Então, vai muito... Eu penso muito, a pessoa que fala que é futilidade nunca passou por uma situação assim. Ou nunca teve essa percepção. Porque quando tu pensa em autoestima não é só se arrumar. Me arrumei para vir aqui. Não é sobre isso. Não. É sobre como eu me senti para estar aqui. E a roupa que eu coloco é um acessório. Eu posso colocar a melhor roupa, se a minha cabeça não estiver boa, de nada adianta a minha roupa, de nada adianta a minha maquiagem, porque eu não me sinto bem. Eu atendo mulheres lindas que colocam defeito, muitos defeitos, Sim. que não precisam, que eu não enxergo e que elas enxergam. Então, é muito assim, hoje o meu tratamento ele vem para te ajudar como um todo, para melhorar aquilo que já é bonito. Ou talvez para fazer tu enxergar aquilo bonito. Que é o que
somos mulheres, todas a gente sente de defeito, é normal. Mas quando tu se olha no espelho e gosta do que tá vendo, a tua vida muda, tua qualidade de vida muda, a relação com teu marido muda, a relação com os teus filhos muda. Então isso é muito importante e não tem nada de futilidade. Com certeza. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre procedimentos estéticos no pós-parto e eu estou recebendo a farmacêutica esteta, doutora Letícia Nunes. Lê, quais tratamentos ajudam, essa pergunta aqui é mágica, né? Ajudam a reduzir gordura localizada? Então, temos alguns protocolos para gordura localizada. Isso não é só para mulher no pós-parto, é para homem, é para todo mundo? É para todo mundo que precisa. Homem? Atendo. Geralmente os maridos. Boa. Geralmente os maridos, mas muito mais mulher. Meu público é mais feminino. E gordura localizada a gente tem algumas regiões que mais incomodam. Tanto abdômen, interno de coxa, bananinha ali abaixo do bumbum, braço, sutiã. Então, para cada região, a gente vai ter um protocolo específico. Pode ser enzimas, pode ser tecnologias, pode ser um tratamento injetável para melhorar a estrutura do corpo por completo. Então, vai depender muito da região. Certo. Mas é importante saber que para gordura localizada tem tratamento. Tem, né? Também. Tem como melhorar o bumbum no pós-parto? Olha aí, gente, olha aí. O que acontece? Bumbum é minha especialidade. O que acontece? Quando a gente fica grávida, muda o eixo. Por quê? A barriga, ela é grande e é pesada. Então, geralmente, a mulher, ela faz uma projeção desse bumbum para dentro. E aí, acaba encolhendo esse bumbum. E com isso, passa aí 9 meses. Depois de 9 meses, começa a segurar o neném ainda fazendo esse movimento com o bumbum. E quando tu para se olhar de lado no espelho, o que tu nota? Faltou contorno, a mulher ela perde peso muito rápido pós-gestação, então fica flácido, o bumbum tem gordura, né, então que deixa o bumbum grande, redondo, com contorno, é a gordura, quando tu perde gordura muito rápido, vai ter queda nesse bumbum. E aí eu tenho um protocolo que se chama Dream Glúteo, que ele vai melhorar contorno, estrutura desse bumbum, preencher se for necessário, traz volume, traz um contorno mais bonito e melhora muito a flacidez e celulite, que todo mundo odeia e tem como a gente melhorar. Olha só, então não é só, né, melhorar o bumbum, não é só o bumbum, né? É o bumbum como um todo, né? Isso é muito importante. Lê, quais dicas você deixaria para as mamães que estão nos assistindo de uma forma geral, assim, né, mediante a todos os procedimentos estéticos, mas também como profissional e como mãe, né? O que tu diria para essas mães? Então, como eu acabei de passar por isso, eu acho que eu tenho muito fundamento para te falar que não nos sobra tempo para nada. Só que o que mais me ajudou foi naqueles 5 minutos, 2 minutinhos que eu ia no banheiro, tomava um banho, me olhava no espelho e arrumava meu cabelo. Eu jamais ficava com aquele cabelo assim, ó, terrível. Lavava o cabelo, né, porque às vezes fica só de coque uma semana inteira, então lavar o cabelo, arrumar o cabelo, passar um protetor com cor para que você fique menos pior, vamos dizer assim, porque não vai dormir, vai comer, né, quando der tempo, para que você se sinta cada vez mais bonita como você está, que realmente é um período muito conturbado, mas aí quando você passa pelo espelho, se olha, você lembra que você também é mulher. E que você precisa se arrumar, que você precisa estar bem. Então, eu sempre estava dando uma ajeitadinha aí para não deixar a peteca cair, né? E se você vê que a peteca caiu, aí eu tenho como ajudar, né? Caiu tudo? Caiu tudo, aí eu tenho como ajudar. Isso é fundamental também. Eu acho que é importante quem está nos assistindo e até mesmo, às vezes, mães, avós, né? A rede de apoio tem, assim, uma importância fundamental na vida das pessoas, porque muitas vezes não é só o ajudar a cuidar do filho, mas é ajudar com que essa mulher recupere a sua autoestima, que ela consiga se ver novamente.
Porque, infelizmente, né, Lê, o maior julgamento, ele parte muitas vezes das pessoas da nossa família, né? Então, acredito que tu deve ouvir histórias também como, Lê, agora que eu tô vindo aqui fazer os procedimentos, a minha mãe começou a dizer, que isso? Acabaste de ter um filho, né? Então, a gente ainda tem que lidar com esses obstáculos. Já não basta tudo que somos acometidas, ainda tem a questão do julgamento, ainda tem as falas, né, inoportunas. Então, é muito importante a gente, né, ter a clareza. Os programas aqui na TV, eu trago profissionais, né, de diversas especialidades, justamente nessa função de trazer a informação para as pessoas, mas a informação ela é demais para ficar só para nós. Então, tudo que você ouviu aqui, se você já passou dessa fase, compartilhe esse programa, né? É muito importante a gente levar essa informação adiante e ajudar as pessoas, né, a entenderem e encontrarem de fato a sua melhor versão. Lê, muito obrigada por esse tempo, obrigada também. Eu sei o quanto é corrida a tua vida para tirar esse tempinho para estar aqui. Uma honra. E quero aproveitar aí para te pedir para tu deixar teus meios de contato, de comunicação, como que as pessoas que estão te assistindo aqui podem fazer para te encontrar. Eu atendo em Capivari de Baixo, a gente fala que é o nosso prédio de oportunidades. Ali tem o meu consultório, o consultório da minha irmã, a loja da minha outra irmã, e ali tu vai sair linda, maravilhosa. Dos pés à cabeça. E o meu Instagram é doutora Letícia Nunes. E ali você vai encontrar todas as informações sobre a harmonização corporal, que é o que eu trabalho e sou especialista em tratamentos para melhorar o aspecto do bumbum, flacidez e toda a parte de corporal. E também vou ajudar muito a você se sentir mais bonita, com toda a certeza do mundo. Tem uma secretária maravilhosa, sempre muito pronta para responder, então envie suas dúvidas e com certeza você vai ser muito bem atendido. Muito obrigada mais uma vez. E sempre tiver novos protocolos, novidades, por favor, né, volte aqui para contar para nós. Para você que assistiu até aqui, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até semana que vem.